A Polícia Civil falou hoje sobre a morte do motorista de aplicativo que foi gravado aí nessa briga, com outro colega de profissão de 42 anos que o atacou a golpes de faca com aquele pedaço de pau também. Outras imagens mostram os carros, da vítima e do autor, o primeiro momento deles parando nessa rua aí. E segundo a polícia, os dois atravessaram a rua e aí a briga começou lá do outro lado, portanto. No dia, o agressor fugiu e se apresentou à Polícia Civil 3 dias depois. Segundo ele, a vítima teria começado a confusão no trânsito. Acompanhe agora todos os detalhes na reportagem do Azaf Alcântara. 2 carros brancos estacionam próximo ao local do crime no bairro Dona Clara, região da Pampulha. Não dá para ver quando os motoristas atravessam a rua, mas nessas imagens de câmera de segurança de um restaurante, os dois já aparecem brigando. Um dos homens está armado com um pedaço de madeira. Ele também tem uma faca e atinge Rodrigo Martins Guimarães, de 36 anos. Ferido, ele entra no comércio para se proteger. O outro motorista segue com as agressões. A confusão só termina quando funcionários do restaurante o afastam. A investigação da Polícia Civil começou no dia 20 de janeiro, depois da grande repercussão das imagens do crime. O motorista se apresentou voluntariamente aqui na delegacia no dia 22. Ele chegou muito abalado e estava acompanhado de parentes. Sem advogado, acompanhado do irmão, da esposa, muito abalado, chorava, trêmulo, arrependido, totalmente desnorteado, com medo, com receio, porque afetou 2 famílias. A pessoa da família que morreu, que perdeu um ente, um homem de 36 anos, novo, e a própria família dele, Os 2 pais de família, sustentando a família, trabalhadores, não têm antecedentes, nenhum deles tinha antecedentes criminais, estavam trabalhando ali como motoristas de aplicativo. E nesse momento que ele se apresenta, ele explica a versão dele do contexto, do que aconteceu anteriormente, que culminou nesse evento aí, nesse acesso de raiva, nessa alteração do estado dele emocional. Segundo a Polícia Civil, a briga teria começado no trânsito, no anel rodoviário, ainda no bairro Caiçara, na região noroeste da capital, minutos antes do crime. Ele fala que ele pegou uma encomenda na altura do bairro Jardim Montanhês para entregar lá no Dona Clara, que foi onde aconteceu o fato. E durante esse trajeto, quando ele estava ali no anel rodoviário, na Marginal, próximo, um pouco antes do Shopping Del Rey, ele se depara com esse veículo, com esse outro veículo, que é o da vítima fatal. Ele buzina, dá umas buzinadas, porque o veículo está numa velocidade menor e ele quer ultrapassar pela esquerda. O veículo, segundo ele, freia, diminui a velocidade, quase batendo nele. Ele tem que ultrapassar pela direita, no momento em que ele emparelha esse carro com esse motorista. Quando eles trocam xingamentos e gestos chulos ali de ofensas. Ele segue o trajeto percorrendo esse caminho do aplicativo, isso é demonstrado ali nos autos, no percurso que a gente tem objetivamente, só que ele percebe que esse outro motorista, que é a vítima fatal, continua seguindo. O Rodrigo chegou a perseguir o motorista de 41 anos por quase 6 quilômetros. Ele emparelha o carro e fala, não adianta correr, eu vou te matar, eu vou te macetar. Num segundo momento ele faz ameaças de novo, e isso durante, calculado exatamente, 5,9 quilômetros, cerca de 6 quilômetros em que ele é perseguido por essa pessoa que ele não conhece. Segundo a delegada, ele chegou a fazer ameaças de morte. Claro, gente, as ameaças a gente não tem como comprovar porque foram feitas pelos 2 ali. Mas a gente tem outros elementos objetivos, como o percurso, a quilometragem, que demonstra que é verossímil o que ele está falando. E pela dinâmica da sociedade atual, de estresse no trânsito, é muito provável que tenha acontecido dessa forma mesmo. Então ele já sai preparado com a faca que ele tem no veículo, com esse pedaço de pau, que é um pedaço de ferramenta ali para ferir pressão de pneu, já desce preparado, disposto a matar, se defender ali, segundo ele. O crime foi no dia 16 de janeiro. Rodrigo foi socorrido e encaminhado ao Hospital João 23. Ele morreu 3 dias depois. Nós temos a consumação da morte. No domingo, no dia 19 de janeiro, a vítima faleceu. A vítima, o homem que morreu, de 36 anos, segundo familiares, ele enfrentava uma depressão e ansiedade. Então, ele fazia acompanhamento psicológico para isso. O homem contou à polícia que, depois do crime, saiu do local por segurança.
O motorista ainda estava com entregas programadas para fazer. Durante o trajeto, ele dispensou a faca e a blusa que estavam sujas de sangue. Ele devolve essa encomenda lá no Jardim Montanhês, explica para a pessoa que o contratou que ele se envolveu numa briga, ali ele já sem camisa, porque ele tira, no percurso, ele tira a camisa suja de sangue e dispensa essas armas brancas, tá? Lá na Pedro I, onde ele tinha uma outra entrega. Então ele faz uma entrega e a outra, que era nesse destino onde aconteceu o fato, ele deixa de entregar e devolve. A faca e pedaço de madeira usados nas agressões eram do próprio motorista. Segundo ele trabalha o dia inteiro como Uber e, de fato, no dia ele estava na rua fazendo corridas desde 6 horas da manhã e ele leva essa faca, que é da casa dele, de cozinha, para descascar frutas. Ele foi indiciado por homicídio privilegiado. Esse tipo de crime, segundo o Código Penal, ocorre quando o autor age movido por forte emoção logo após uma provocação injusta da vítima. Ou seja, ele tem direito aí, caso reconhecido, a uma diminuição de pena que varia de 1/6 a 1/3. Segundo a previsão legal, é aquele agente que, sob violenta emoção, sob domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, pratica o homicídio. De toda forma, mesmo sendo um homicídio privilegiado, ele vai à júri popular e aí é o júri que decide e reconhece, se for o caso, essa diminuição de pena. Ele está em liberdade. Não estava em estado flagrancial quando nós assumimos a investigação. O que poderia ser feito a princípio era o pedido de uma prisão, o que seria feito, mas como ele se apresentou, ele colaborou e ele não é um indivíduo perigoso que viola a ordem pública de forma reiterada, não tinha motivos, não tinha requisitos legais para pedir a prisão dele. Então, ele responderá em liberdade. A delegada faz um alerta para evitar crimes no trânsito. A nossa sociedade ela está bastante intolerante, a gente vê isso pela prática reiterada de crimes, de agressões, de violações aos direitos de todas as pessoas. E o trânsito, ele é um fator motivador, estressante. Eu acho que todo mundo aqui que é motorista sabe disso, mas não vale a pena. Você vê que eu acho que eles não chegaram a imaginar que isso resultaria numa morte, né? Um simples atrito ali por coisa boba, coisa que acontece corriqueiramente aí no nosso dia a dia de motorista e, infelizmente, afetou uma vida de forma fatal, que era um pai provedor de família, com a esposa, com 2 crianças, com uma criança e um jovem, e afetou também a família desse investigado. Essa pessoa também vai ser afetada aí pela vida toda, porque é uma pessoa que não estava envolvida na criminalidade, que infelizmente, pelas escolhas, pela situação ali que aconteceu tudo, ele vai responder por um homicídio.